Eu acho que começou muito bem. Então, hoje, 11ª aula, né, dessa nossa série. Semana que vem a gente tem a última, né, para fazer esse fechamento aí, colocar tudo em dia. Então, eu vou apertar o play aqui. Maravilha. Várias janelinhas, deixa eu mudar a janelinha para cá. E aí a gente começa. Fechou. Agora fica uma tela maior. Muito bem. Vamos aqui. Colocar um ponteiro para ficar mais fácil. Isso. Vamos lá. Hoje, então, a gente fecha esse assunto da primavera. Semana que vem, a gente faz o fechamento. Certo, Val? Todas as instruções, a gente recapitula tudo. Que vai ser no dia 2 de julho, né? Semana que vem. Última aula. E depois a gente para um pouquinho e volta em agosto. Então, semana que vem, última aula dessa série para a gente fazer aqui o nosso fechamento. Né? Apenas para ilustrar, deixa eu ver se eu estou aqui. Apenas para ilustrar, a gente vem comentando, né, a respeito de Áquila e Priscila, mas acho que é mais uma questão simbólica, porque na prática esse casal representa qualquer um de nós, porque nós vimos que eles entregaram a sua vida para Jesus, assim como nós. Eles tinham a sua vida com Deus, assim como nós, ministério, né, trabalho, tinha que pagar conta, né? Eles eram fabricantes de tendas, então tinham as suas responsabilidades. Não sabemos dizer se eles tinham efetivamente filhos ou não, mas enfrentavam os problemas da sua época, assim como nós enfrentamos os nossos problemas aqui. Então, eles são, né, simbólicos. Eles, apesar de terem sido pessoas reais, representam nós aqui em todo o nosso modo de viver. Né? E uma pergunta que eu faço, meio que inspirado nesse casal, é o que faz um casamento dar certo? E aí, Val, já que o Marquinhos não está aí? Acho que é muita conversa, né? Dá diálogo, colocar tudo em ordem, porque conversa, Não vai, né? vai. Muito bom, tem que ter conversa. Vamos perguntar para alguém solteiro. Rodrigo, o que você acha que faz um casamento dar certo? Pegando como exemplo aí, eu acho que é a publicidade, né? E a parceria, né? E como você falou naquela época, eles viviam vários tempos em alguns lugares, né? Construíam tendas, né? E sempre a mulher acompanhava. É parceria, a publicidade, um entender o outro. Muito bom. Agora vamos perguntar para alguém que está em vias de casar. Vamos lá, Júlia. O que faz um casamento dar certo? Humildade. Concordo com todos vocês. Eu acho que é bem isso mesmo. E para dar errado, Paulinho? Você afastar de Deus já é. Mais fácil, né? Para dar errado, não precisa muito esforço. Qualquer coisa ajuda a dar errado. Sem dar trabalho, para dar errado é rapidinho. Só afastar de Deus. É como você construir uma casa. Construir dá muito trabalho. Agora, por exemplo, derrubar, começa a bater nas paredes, aí que coisa cai. Cai de um jeito desorganizado, perigoso até, dependendo, né? Porque se estiver embaixo querendo bater numa coluna, você pode ser soterrado, né? Sobre isso, nós demoramos uma semana para fazer um evento. Começou segunda, sexta, foi um evento, sábado, até uma hora da rapidão.
Pra fazer ficar bonito, foi uma semana. Pra fazer ficar feio de mostrar, foi uma hora de serviço. E uma pergunta que eu faço para vocês nesse contexto, olha, e a pergunta é difícil, tá? Por que dentro da igreja casamentos não dão certo? A gente ouviu ótimos exemplos, né? Cumplicidade, perto de Deus, humildade. Por que dentro da igreja tem casamentos que estão errados? Essa é uma boa pergunta. Né? Quem arrisca? Vai lá, Sinara. A pessoa que olha para o casamento quer se espelhar no casamento do mundo e acaba achando que é normal certas coisas, posso fazer e tal. Tipo assim. Isso aí é aquilo que o Paulinho falou também. É como se eu consigo resolver do jeito, eu não vou perguntar dele. Você vai deixando de lado como se você consegue resolver e não consegue mesmo. E acaba se esfriando e acaba chegando ao fim. Faz todo sentido, né? Eu vejo vocês falando, eu penso que acho que uma das coisas que é extremamente importante é a gente ter, acho que conecta com a questão da humildade, o caráter de Cristo nas nossas relações. Porque Cristo, ele é o nosso modelo ideal. Então, se a gente quer uma inspiração para fazer alguma coisa certa, a gente tem que sempre olhar para Cristo. O pior erro que a gente pode cometer é olhar para o homem. Ou tentar se inspirar no casamento de outro homem para achar que, se o dele também tá ruim, o meu não seria diferente, né? Se a gente tenta espelhar, aqui tem um espelho, se a gente tenta espelhar o comportamento de Cristo, a gente minimiza muito o risco de dar errado. E por que a gente fala do espelho? O espelho ele sempre vai imitar o nosso movimento. Não existe a possibilidade do espelho de eu fazer esse movimento e o reflexo não me acompanhar. Ou pior, né, o reflexo, né, fazer um movimento diferente do meu. Não existe essa possibilidade, porque ele está espelhando aquilo que eu estou fazendo. E na prática, no nosso dia a dia, a gente deveria tentar espelhar esse caráter de Cristo, tentar fazer exatamente como ele gostaria que nós fizéssemos, né, naquela condição. Então, quando a gente não desenvolve esse caráter, ou quando a gente tem alguma deficiência no desenvolvimento desse caráter, a gente abre um precedente para dar bem errado. Tá? E aqui, por que isso é muito sério? Porque a gente percebe dentro da igreja alguns perigos que precisam ser bem mencionados quando a gente entra nesse contexto do casamento. O primeiro perigo é isso que a Sinara mencionou, né? A gente olhar o padrão do mundo e achar que o padrão do mundo serve para o nosso padrão também. Hoje, o padrão do mundo começa a se discutir uma questão chamada relacionamento aberto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o relacionamento aberto é de comum acordo, o casal pode se envolver com outras pessoas fora do casamento. Né? E podem trazer pessoas para dentro do seu casamento, criando uma estrutura chamada poliamor, que é como se você pudesse se envolver emocionalmente e sexualmente com outras pessoas que não seja a esposa com o seu marido e vice-versa. Esse é o padrão que o mundo vem construindo. Você já vê isso já em alguns lugares sendo discutidos. E o Brasil, ele, apesar de a poligamia não ser permitida no Brasil, a relação afetiva com mais de uma pessoa não é crime.
Por isso que você não prende ninguém que traiu a mulher. Você está me entendendo? O cara que trai a mulher não vai preso, porque não é crime. Então, não existe nenhum tipo de punição pela lei uma pessoa que tem um relacionamento com mais de uma pessoa, mais de uma mulher, mais de um homem. Então, esse é um pouco do padrão. Tudo bem que aqui eu estou falando um padrão muito extremo, né? Muito extremo. Mas tem outros padrões que a gente percebe que existem no mundo e que são, de certa forma, incompatíveis com aquilo que nós deveríamos estabelecer como padrão dentro da igreja. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tentar refletir uma coisa que não é compatível com aquilo que a gente acredita que Deus ficaria, né, feliz de ver no relacionamento. O segundo problema relacionado com isso tem a ver com a própria religiosidade, o contexto religioso do Brasil. É um contexto onde a gente vê que isso causa problema. Então, contexto religioso que eu quero dizer, naquele contexto onde o marido é sempre o que dá a palavra final e a mulher não tem voz. Isso é uma herança religiosa que vem desde muitos séculos. Tá? E isso faz com que um lado fique sempre infeliz, porque não pode fazer ou falar ou ter que gera problema. E o terceiro aspecto está relacionado com, né, a própria hereditariedade. Né? Então, às vezes, uma pessoa que é criada dentro de uma estrutura familiar, por exemplo, uma estrutura familiar de agressão, a pessoa tem certa dificuldade de entender, né, que esse contexto não é o contexto certo, é o contexto errado, porque dentro da casa dele, dentro da casa dela, essa é a realidade. E aí tem o risco de você levar isso para um relacionamento futuro. Existe um filme chamado O Despertar de um Homem. Se eu não estou enganado, o ator é o Harrison Ford. Né? Ele é casado com uma mulher e nesse relacionamento tem um menino que é o Leonardo DiCaprio, menino mesmo, assim, adolescente. Chama-se Despertar de um Homem. E é um lar criado nesse ambiente de agressividade. E o menino acaba sendo influenciado por isso. Então ele acaba até, de certa forma, tratando a mãe como ele vê o pai tratando. Tá? Então, imagina que essa é a forma que ele aprendeu e que, se não for desconstruído, vai levar isso para um relacionamento lá na frente. Né? Existe uma educadora chamada Roseli Saião, ela até escreve em alguns meios de comunicação, que ela fala sempre do papel do casal. Ela é educadora, então o foco dela é sempre pensar nos filhos, mas ela sempre dá um destaque da importância da presença do casal como estrutura que sustenta uma família. Então, esse padrão do mundo, essa hereditariedade, né, que a gente mencionou agora, né, junto com os aspectos religiosos, eles são instrumentos que tentam contra o relacionamento. Mas, além disso, a gente não pode deixar de pensar na perspectiva espiritual também. Porque o inimigo, ele tem uma motivação que é destruir as famílias, destruir as pessoas.
porque ao destruir pessoas, destruir famílias, ele mexe com a unidade mais fundamental conhecida pela antropologia, que é a família, né? Então, assim, uma família destruída reverbera para as próximas gerações, né? Gera um efeito nas próximas gerações seguintes. Então, existe uma preocupação com relação a isso. E nós deveríamos ter esse tipo de olhar, um olhar mais crítico, para que a gente não caia exatamente no erro de estar dentro da igreja e ter relacionamentos que estão se deteriorando, se desgastando, porque a gente não identifica a ação do padrão do mundo, a ação hereditária, a ação religiosa e a ação espiritual, gerando aí conflito. Pegando isso como exemplo, a gente vê diversos textos nas escrituras que nos ajudam a pensar um pouco sobre o que é o certo para um casamento, né, se desenvolver. Porque esse é o grande objetivo da primavera. Vamos desenvolver, né? Vamos fazer essa coisa prosperar, esse relacionamento, vamos fazer dar certo, vamos investir toda a energia, todo o tempo para que aquilo que não está bem a gente corrija e aquilo que está bem a gente mantenha bem, né? E lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, né, o escritor aos Hebreus, ele menciona a respeito do matrimônio a importância de ter um relacionamento conjugal sem mancha, né? E mancha aqui está relacionado com o quê? Com qualquer tipo de impureza, aqui está falando do aspecto sexual mesmo, né? E também do adultério. Então, a igreja sempre vai olhar padrões, né, sexuais que não são os padrões de Deus como algo que não deveria acontecer dentro de um relacionamento. Então, essa questão do adultério, por exemplo, e aqui, independente se quem cometeu foi o homem ou a mulher, pelo texto que nós estamos vendo aqui das Escrituras, isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. O texto diz que é digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, casamento tem que ser uma questão digna de honra para quem está dentro e para quem está do lado, que é a família, né? De um e de outro. Tem que se sentirem honrados por esse relacionamento. E, mais do que a percepção de que as coisas estão bem, a relação conjugal também precisa estar em ordem. Tá? Então, quando eu trago adultério, né, ou qualquer tipo de impureza sexual, como, por exemplo, pornografia, né, que seria um tipo de impureza, né? Então, aqui eu começo a sair do padrão de Deus e começo a me conformar, como o Val ministrou da outra vez, né? Com as coisas do mundo, com o padrão do mundo. E não pode. O padrão de Deus, o padrão que a igreja identifica como sendo o padrão de Deus, não pode incluir um relacionamento conjugal cheio de sujeiras, cheio de pecado. Não pode, tem que tomar esse cuidado. E conectado a isso, a questão conjugal, a gente vê aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, a importância de ter uma vida sexual sadia. Esse versículo trata exatamente dessa questão. Ele diz, ó, não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração.
Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, é importante que a vida conjugal e a vida sexual aqui seja saudável. Tá? E a privação do sexo dentro do casamento é visto como uma porta que se abre para o diabo usar. Passar, na verdade. Por isso que qualquer situação de privação tem que ter um mútuo consentimento. Os dois lados precisam concordar. Hoje não. Acabou. Não tem essa de forçar para um dos lados. Não deve, não pode, e não é o que Deus deixou para nós aqui na sua palavra. Então, o mútuo consentimento para uma vida conjugal saudável significa exatamente concordância. Né? O Val falou de concordância um pouquinho antes, né? A gente comentou do que dá certo. Então, e concordância está conectado com o quê? Com o diálogo. Tem que conversar. Tem que falar. E uma das coisas que às vezes parece difícil é um casal falar da sua própria vida sexual. E não tem problema. Tá aqui, ó. Tem que conversar. Tem que chegar num acordo. Tem que ter um consenso, né? Um mútuo consentimento a respeito de como que essa vida sexual precisa funcionar. Tá? Abrir mão disso ou tratar isso como se não fosse importante, de novo, abre um precedente, abre uma brecha. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, aqui uma menção aos maridos, né? Vivam a vida comum do lar com discernimento. Né? O que é o discernimento, Marquinhos? Né? Aquilo que comentamos no outro culto, né? É isso aí. Né? E o texto continua dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, olha que coisa impressionante, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, para os maridos, que esse versículo tem várias instruções. Né? Primeiro, viver a vida comum do lar. Então, o lar não é da esposa, não é a esposa que cuida da casa. Porque a vida comum do lar implica que as responsabilidades dentro daquelas 4 paredes, o marido precisa participar. Não pode ir para o futebol e deixar a mulher... Olha, eu tenho que cuidar primeiro da minha casa. Se eu abro mão de cuidar da minha casa para cuidar das minhas coisas individuais, estou negligenciando a vida comum do lar. Então tem que tratar com discernimento. Né? Então, esses dias a Rosana comentou, não sei se ela comentou, leu ou eu li, enfim, não lembro, não tenho certeza. Mas o tipo assim, se o marido vai jogar futebol, esposa vai pro cabeleireiro. Vai fazer unha, vai no manicure. Já que é para sair, sai os dois, né? Não vai lá ficar assistindo, né? Vai cuidar. Né? Eu não sei se ela comentou ou se a gente leu isso em algum lugar, mas o que eu quero dizer com isso é que a vida comum do lar, ela não pode ser negligenciada pelos maridos. E o versículo, imagina, gente, isso aqui é século I, 2000 anos. Então já tinha um problema
de maridos negligenciando suas casas dentro da igreja, porque aqui foi escrito para a igreja. E não esquecendo também, a segunda instrução é de dar honra à esposa. O que dá honra para a esposa, Marquinhos? Chegou agora. Então, Val, que está aqui desde o começo, né, Marquinhos? Da esposa, né? Sempre orando, né? E conversando para entrar em. Acho que cuidar assim, você sempre olhar o lado da esposa, um lado mais prático, como a palavra aqui, saber discernir realmente como o marido fazer. Né? Porque às vezes o cara quer ser muito durão, machão, só que ele tem que entender que ele casou, ele tem que cuidar. Às vezes você sabe, você quer comer alguma coisa, você lembra da esposa, fala, poxa, né? Vou levar para ela. Você compra uma roupa para você, você fala, pô, eu queria que minha esposa tivesse com essa roupa. Então, tem que cuidar sempre. Exatamente. E dar honra significa dar o que tem de o mais alto valor que pode ser dado em termos de reconhecimento, de apreciação. Isso é dar honra. Então, quando você dá honra a Deus, você traga para Ele o que tem de mais precioso, mais valoroso, mais significativo para você. E o marido, com relação à esposa, é isso. Para a esposa, o que é mais valoroso, mais valioso, mais significativo, precisa ser entregue para ela. Porque isso é dar honra. É dar o devido valor que ela tem como pessoa. Né? E a recomendação é que, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, quando o marido não cuida do seu relacionamento com a esposa, as orações chegam truncadas diante de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele é ardiloso. Então, ele vê uma situação e fala, não vai, não pode. Não pode abençoar, porque olha como ele trata a mulher dele. Gente, ele é o acusador. E Deus é o juiz, que julga com justiça. Ponto final. Então, Deus não vai tratar o injusto como justo. Se a acusação procede, o que se pode fazer? Deus não passa pano. Então, se a gente sabe de uma verdade e não pratica, a gente habilita o inimigo a agir exatamente ali. Então, oração interrompida significa que não está chegando para Deus. Não está sendo colocada diante do trono dele. E o inimigo para ali e fala, ó, não está dando honra, não está vivendo a vida comum do lar, está negligenciando, está abandonando, né? Está deixando as suas responsabilidades como pai, como marido, não está prestando atenção nisso. Se a gente observar as estatísticas, elas são reais, o que é mais comum? O homem sair de casa e largar os filhos, ou a mulher sair de casa e largar os filhos? O que é mais comum, Sinara? O homem. Então, é muito mais comum o homem larga sua família, vai atrás de outra família, ou vai querer ser um meninão solteiro, e toda a responsabilidade com a casa fica na conta da mulher. Que além de educar, cuidar, agora vai ter que trabalhar para poder sustentar a casa, que até então o marido deveria viver a vida comum daquele lar, cuidando junto daquele lar. Então é muito comum. Então isso é um aspecto espiritual muito sério. E é um fato que a gente vê acontecer, inclusive, dentro da igreja.
de homens que negligenciam o seu papel, abandonam as suas famílias para tentar qualquer outra coisa. E às vezes isso é até um caso de extrema recorrência, porque ele casa aqui, não dá certo, larga, vai para cá, casa, não dá certo, larga, vai para uma terceira, às vezes uma quarta, e ele não consegue enxergar que, puxa, se eu tentei não deu certo, se eu tentei não deu certo, então o problema não pode ser as pessoas, as mulheres, pronto, deve ser eu, porque não é possível, né, que depois de 3 tentativas, né? E quando a gente ouve falar, esses dias eu vi uma igreja aí promovendo um resgate à masculinidade bíblica, né? Não sei o que isso quer dizer, mas o que eu posso dizer para vocês é que aqui esse versículo é extremamente importante para a gente definir o que seria, entre aspas, uma masculinidade, né, bíblica. É o marido que vive a vida comum do seu lar, que dá honra para sua esposa, que sabe que a sua esposa é coerdeira da mesma graça da vida, que ora, né, porque o versículo fala aqui de orações, e que sabe que está agindo de uma forma, né, que a sua oração não vai ser interrompida. Mas não termina só aí, né? Em Efésios, no capítulo 5, né, falando para as mulheres, né, cada um, aliás, ainda falando para o casal, né? Quanto a vocês, aqui o vocês ao marido, cada um ame a própria esposa, como a si mesmo. E que a esposa respeite o seu marido. E conectado com esse versículo, a gente vê em Colossenses capítulo 3, versículo 9, que maridos, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Qual que é o oposto de amargura? Doçura. Sensibilidade. Né? Então, delicadeza. Então, olha os padrões bíblicos que a gente está percebendo aqui, né? Então, quando eu falei para vocês no comecinho de refletir o caráter de Cristo, tem aqui vários exemplos que a gente pode olhar e entender, olha, as coisas, elas funcionam conforme os padrões. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Versículo 2. Digo que, por causa da imoralidade, da impureza sexual, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então, esse conceito que eu comentei com vocês agora há pouco, de poliamor, de casamento aberto, não, traz mais uma mulher para cá, ou traz um homem para cá, e vamos fazer um trisal. Isso é padrão do mundo. Não é o padrão que nós, como igreja, entendemos. O que nós entendemos é: o homem tem que ter a sua esposa, a esposa tem que ter seu marido. Mas, o próprio apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, eu preferiria que vocês não casassem. Porque quando você é solteiro, você tem liberdade para servir a Deus. Mas se você preferir casar, está aqui uma recomendação. Então, não, a igreja não obriga as pessoas a casar. Não, tem que casar, tem que casar. Você tem que casar se você achar que precisa e deve casar. Mas tanto solteiro quanto casado tem algumas recomendações. Aqui a gente está falando das recomendações para os casados. Efésios capítulo 5. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, aqui falando do ponto de vista espiritual, se o marido ama a esposa, ele também se ama, porque se os dois são uma só carne, se os dois precisam cuidar do outro,
Então, esse amor cuidador, esse amor que zela, que protege, reflete também sobre a sua vida. Faz com que ele também se sinta bem em amar alguém com esse tipo de amor. E para finalizar, né, aqui palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, versículos 28 e 30. Perguntaram para Jesus, Jesus, olha, uma mulher ela casou com 7 homens, não ao mesmo tempo. Cada vez que ela casava, um homem morria, ela ia casava com outro, ela morria, casava com outro. E foi assim 7 vezes. Aí perguntaram, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela e todos morreram. Aí Jesus nos dá uma lição que assim, espetacular. Que casamento é para esta vida. É para esta realidade. O erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. A grande lição desse texto que Jesus traz é que casamento é para esta realidade, é para cuidar aqui. Porque lá no futuro, por vir, na vida depois da morte, não tem essa relação de que meu marido, minha esposa. Tá? Porque imagina uma situação exatamente como essa. Que confusão que não seria, né, a viúva, aliás, os viúvos chegarem, não, a viúva, né, porque ela que ficou, né, chegar lá e 7 maridos, né, os 7 finados lá, eu falei, e agora, para quem que vai ficar? Né, não dá para ficar por 7. Jesus estava ensinando. Relação, esse tipo de relacionamento humano, ele só faz sentido para esta vida. Então, se ele só faz sentido aqui, cuida bem dele. Porque ele não vai continuar depois. Então, zela por ele aqui. Viva o melhor dele aqui. Porque foi para isso que ele foi criado. Efésios capítulo 6, versículo 4. E aí falando para o casal, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Porque até então a gente está falando muito do casal. Mas agora vamos pegar o casal e olhar essa relação quando tem filhos. Não provoquem os filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, essa vida conjugal, essa vida dentro do casamento, ela implica também que quando os filhos chegam, tanto o marido quanto a mulher, os pais aqui, eles precisam cuidar desses filhos. De que forma? Criar na disciplina. E disciplina não é castigo. Não é castigar. Disciplina é você corrigir do jeito certo. É você olhar e falar, não, isso aqui está errado, vamos corrigir. Não é agressão, não é bater, não é humilhar, nada disso. E conectado a isso, em Colossenses capítulo 3, versículo 21, pais, não irritem os filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, é papel dos pais esse cuidado e educação dos filhos. Não pode ser, não pode ser dado somente para a mulher. Porque você vê que quem, tanto em um quanto o outro, está colocando aí o casal junto. E isso aqui é extremamente importante, porque às vezes a gente vê que o pai ele se omite e deixa a mãe cuidar, né, da educação dos filhos sozinha. E está errado. Os dois têm que participar. Exatamente chegar, né, o filho fala, pai, eu posso fazer tal coisa? Pergunta para sua mãe, né,
Quem nunca ouviu essa? Pergunta lá para sua mãe, né? Por que não dizer que pode ou não pode? Né? Então, o que o pai faz? Joga para cima da mãe. A mãe é a mesma coisa, não pode ser a pergunta para o seu pai. Muitos anos atrás, vou contar essa historinha só para terminar, né? Eu estava numa igreja, eu ainda era solteiro naquela época. E a igreja tinha uma livraria de vendia livros, CD, essas coisas, muitos anos atrás. Aí tinha um casal que estava com a filhinha lá. E a filhinha queria comprar algum brinquedinho que tinha na igreja. Ela pediu pro pai. Pai, compra pra mim. Ah, pede lá pra sua mãe. Aí a mãe estava do lado. Assim, mãe, pode comprar pra mim? Ah, pede pro seu pai. Mas eu já falei com ele, né? E no final, ninguém queria comprar, né? Pra filha, lá, o brinquedinho. Então, o que eu quero dizer com isso? A responsabilidade de cuidar dos filhos não é de um ou do outro. Os dois têm que cuidar. Os dois têm que Eu zelar. tenho uma filha, você fala, eu tinha um dia falando com a filha pequena, ela falou assim, pai, eu queria isso aí. Aí ele falou assim, tá, chamou ele e falou assim, ó, você acha que isso é bom pra você? Aí ela, não, pai, olha só, eu já te expliquei se é bom ou se é mal. Se você acha que é bom, vai e faz. Agora, se você acha que o papai falou que não é bom, você não faz. O que você acha? Aí eu acho que não é bom. Aí eu falei, ó, ele já deu exemplo, não precisa falar para a mãe, o pai perguntou para a própria criança. E eu expliquei que não era, eu expliquei para você se é bom ou se é mal. Ela falou, então, você acha que você deve fazer? Aí eu, eu acho que não. Então tá bom. Você perguntar para mãe ninguém. Eu falei, foi legal, né? Falando da criança que já tinha ensinado para ela. Tá respondido. Estratégia. Muito bom. Então, terminamos por aqui, pessoal. Obrigado. Eu vou parar a gravação, mas antes, só lembrá-los que semana que vem, dia 2 de junho, é a nossa última aula, então venham. Depois a gente faz uma pausa aí nos próximos domingos e voltamos aí no primeiro domingo de agosto, se Deus quiser. Então, eu estou